Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração e será breve, prometo. Com esse culto maravilhoso que nós tivemos até aqui, a presença do Senhor se faz presente aqui e nós somos privilegiados de poder sentir a presença do Senhor. Pode colocar o tema. O Senhor colocou um tema no meu coração. Decida viver. Como, acho que na mesma linha de raciocínio, o pastor Fábio, quem esteve aqui semana passada, pôde receber uma palavra do Senhor profunda que o pastor Fábio trouxe. E hoje nós estamos no último domingo do mês de janeiro. Ainda temos a oportunidade de rever algumas coisas, rever algumas atitudes e fazer diferente, de repente, do que nós fizemos até aqui. Então, refletindo sobre isso, Deus começou a ministrar algo no meu coração. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é uma pergunta. Não precisa responder alto, mas para você e para mim, eu já estive refletindo sobre isso. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Então pode trazer. Vocês ouviram o que ela falou de mim? Esqueceu o lenço, que eu choro. Ela já sabe que tem que trazer água e lenço. Então nós estamos até aqui, vivendo ou sobrevivendo. Qual a diferença, pastora? Sobreviver. Quando nós estamos sobrevivendo, é quando nós estamos existindo no automático. É quando nós acordamos pela manhã, levantamos, vamos cumprir as nossas obrigações de trabalho, de colocar o alimento dentro da nossa casa. É quando nós cumprimos tudo aquilo que nós precisamos fazer, de repente às vezes a gente não vê nem o dia passar. É quando a gente vai tentando se adaptar às circunstâncias da vida, e a gente vai se encaixando e meio que deixando essas circunstâncias nos moldar, deixando muitas vezes essas circunstâncias nos mudar também. É quando nós simplesmente aceitamos as circunstâncias, sem lutar, sem querer mudar, sem discutir, é aceitar muito fácil. É como viver numa zona de conforto, sem se esforçar para nenhum tipo de mudança. E o que seria então a diferença de viver? Viver seria nós termos a consciência de que Deus nos chamou para um propósito, amém? Eu tenho certeza que aqui todos vocês têm essa certeza. Viver seria ser uma pessoa intencional, mesmo diante das lutas, das adversidades, das circunstâncias e do dia mau. É se envolver e viver isso tudo, porque nós não temos controle sobre pessoas, nós não temos controle sobre as circunstâncias e sobre as coisas que vão acontecer conosco. Mas uma pessoa que ela vive, ela não aceita de pronto aquilo que vem a ela. A circunstância, o dia mau, as coisas ruins, elas vêm, mas elas não tomam aquilo como um presente ou como uma sentença, elas não tomam aquilo como algo que vai levar para a vida. Não. Viver significa não se conformar,
não se conformar com decretos, diagnósticos, sentenças, circunstâncias que venham nos tirar do propósito. Momentaneamente, nós podemos sim desestabilizar, nós podemos sim nos abater, nós podemos sim, como seres humanos, sentir dor, ficar triste, pensar em desistir. Mas uma pessoa que ela está vivendo, ela é protagonista da sua história. Uma pessoa que ela está vivendo, ela pode balançar, ela pode passar dias maus, mas ela levanta e ela volta para o propósito, porque ela sabe que Deus a chamou para algo maior. E que aquilo que pode vir para a vida dela é momentâneo, não é um decreto e não é a palavra final. Conseguem perceber a diferença? E quando o Espírito Santo começou a ministrar isso comigo, eu falei, meu Deus, sabe por quê? Porque aí você vai falar assim, pastor, você está querendo dizer então que eu não tenho fé? Você está querendo dizer então que eu não estou lendo a Bíblia o suficiente? Que tem algo de errado comigo? Sabe, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade e busca com Deus, ela nos dá uma maturidade, para quando a gente sai do eixo, a gente voltar logo. Isso é importante, mas isso não nos exime, isso não nos livra de sentir como seres humanos e viver situações como seres humanos, de dores, de momentos ruins. Então não, se você passa por essa fase, porque eu quero dizer, é uma fase, não aceite como a sua vida, mas se você estiver se encaixando nesse contexto que eu estou começando aqui a introduzir essa mensagem, determine para a sua vida, esse não é o meu destino, esse não é o propósito do Senhor na minha vida, não é isso que Deus quer para mim, isso é momentâneo e não é para sempre. Não aceite. Mas nós podemos passar por esses dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25. Ai, que delícia, gente, me deram água com gás. Obrigado. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25. Vou ler. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. E no mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele tinha saído poder. Por isso ele virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Seus discípulos disseram, veja, a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem o tocou? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. E Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Até aqui. Essa passagem da mulher do fluxo de sangue, ela é muito pregada, muito conhecida. E aqui o que nós lemos já nos dá as informações que nós precisamos entender. E quando o Senhor começou a ministrar essa palavra, esse tema no meu coração, e quando Ele me direcionou para essa palavra, para esse texto dessa mulher, e quando eu leio,
eu vejo uma mulher que ela quer viver. Quando eu leio que, principalmente aqui no Evangelho de Marcos, porque Lucas e Mateus não entram tanto nos detalhes como Marcos entrou, eu vejo uma mulher que ela queria viver, que tudo que ela podia fazer, ela fez. Aqui diz que por longos 12 anos, nós mulheres no nosso ciclo normal já é difícil, já é chato. E naquele tempo eles tinham que viver, a mulher era considerada imunda, ela não poderia tocar, ela não poderia conviver no meio da sociedade, ela tinha que ficar retirada num lugar. Então passar 12 anos com uma hemorragia, seria 12 anos afastada da sua família, afastada da sociedade, 12 anos sendo rejeitada. Além de sofrer essa enfermidade física, ela ainda tinha que passar por toda a rejeição, abandono, tudo, a parte emocional também. Mas a Bíblia fala que nesses 12 anos, ela gastou tudo que ela tinha. Ela fez tudo que ela podia. Aqui fala que ela foi em vários médicos. Ela não aceitou simplesmente um primeiro, um segundo, uma primeira ou segunda opinião, uma primeira ou uma segunda, um tipo de tratamento. Ela foi tentando, enquanto ela tinha condições, enquanto ela tinha posse, bens, ela foi tentando. Aquilo que cabia a ela, ela foi tentando. Mas aqui chegou a um limite. Porque aqui fala que, além dela não conseguir melhora, a situação dela vinha piorando. E aí, então, num determinado dia, ela ouve falar de Jesus. Aí imagina, eu começo a pensar que uma pessoa sem esperança, eu começo a pensar que naquele tempo, sem uma esperança da medicina daquela época, sem alguém que podia dizer para ela, esse tratamento aqui vai te ajudar, você vai melhorar, sem alguém que pudesse devolver a vida que ela tanto queria e tanto ela lutava. Eu imagino essa mulher ouvindo falar de Jesus, e ela ouvindo falar que Jesus, ele curava, porque essa era a fama que corria, por onde Jesus passava, a multidão ia atrás dele, porque sabia que dele saía poder e que ele estava curando os enfermos. Então eu começo a imaginar essa mulher pensando, é a minha última esperança, é a minha última chance, é a última chance que eu tenho de ser curada, de me ver livre desse mal. É a minha última chance que eu tenho de ter uma vida digna e não ter que viver longe da sociedade, sendo considerada impura, sem poder me relacionar com as pessoas e de repente com a família. E aí então essa mulher, ela se arrisca, porque ela não poderia estar no meio do povo. Então essa mulher, ela se arrisca, e eu não sei qual seria a condição física dela, porque sangrando com hemorragia há 12 anos, provavelmente ela já devia ser anêmica. Se ela tinha forças psíquicas, emocionais, físicas, para se esforçar para ir até Jesus. Mas eu vejo que essa mulher, ela queria viver, então ela arriscou tudo que ela tinha. Ela arriscou a estar no meio do povo, porque ela poderia morrer, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser rejeitada, exposta. Ela resolveu vencer com esse primeiro medo. Ela resolveu arriscar como a última esperança. E a fé dessa mulher, ela foi tão grande que ela não precisava que Jesus falasse com ela. A fé dela ao ouvir foi tão grande que ela não precisava que Jesus impôsse as mãos, colocasse as mãos sobre ela, que Jesus se direcionasse a ela. Não, ela falou, se eu apenas tocar as suas vestes. Eu achei isso muito forte, porque nós como seres humanos, eu não sei, parece que nós nos abatemos muito. A nossa estrutura parece que ela cada dia mais, nós estamos mais frágeis. Dependendo do tempo, do dia, a gente acaba se abalando de uma forma que a gente perde a noção.
E quando o Senhor falou, decida viver, é porque essa mulher, ela lutava pela vida. E muitas vezes nós não lutamos para viver. Muitas vezes nós vamos levando a vida, vamos deixando as coisas acontecerem. Muitas vezes nós vamos seguindo no automático, acordando, trabalhando, dando comida para as crianças, dando uma atenção para o marido, chegando em casa, e aquilo vai se tornando aquela rotina, e a gente, sem perceber, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Sem perceber, nós deixamos o propósito do Senhor de lado. Sem perceber, nós deixamos aquilo que Deus confiou a nós de lado. E a gente se envolve na rotina, a gente se envolve nos problemas, e às vezes a gente se acomoda de um jeito que só Deus pode dar uma chacoalhada na gente. E eu quero falar 3 pontos que eu aprendo com essa mulher. Essa mulher, ela não se conformou com o diagnóstico dos médicos. E a Bíblia diz que ela foi em mais de vários. Ela gastou tudo que ela tinha, tudo que ela podia. E quais são as nossas atitudes? Quais são as nossas decisões? Como nós estamos lidando com as circunstâncias nas nossas vidas? Nós estamos aceitando tudo que vem? Nós estamos jogando muitas vezes as coisas para debaixo do tapete, passando por cima de situações e seguindo a vida, aceitando muitas vezes palavras de pessoas ou sentenças, situações que nós não deveríamos muitas vezes aceitar, que nos afastam do Senhor, sabe? E a gente deixa de lutar, a gente aceita. Nós estamos aceitando tudo sem procurar um resultado melhor. Nós estamos aceitando tudo o que acontece sem tentar pelo menos algo diferente. Nós não temos o controle de tudo, mas nós podemos controlar o que nós vamos fazer diante da situação. Pastora, eu não estou entendendo. Seja mais clara. Se alguém te feriu, se alguém te tratou de uma forma que você não merecia, se alguém fez algo com você, se alguém te traiu, te abandonou, te rejeitou, te roubou, te lesou, como que você tem lidado com isso? Sabe por quê? Muitas vezes, se a gente não resolver, se a gente deixar coisas mal resolvidas, a gente vai acumulando coisas dentro do nosso coração. Se a gente só simplesmente se chateia, se fere, não conversa, não libera um perdão, não tenta mudar a situação, se você simplesmente sofre uma rejeição, um abandono, e você sente aquela dor, e você aprende a conviver, porque, gente, nós seres humanos, nós conseguimos nos adaptar e conviver com dores diárias, seja ela física ou seja ela emocional, nós nos adaptamos a viver com dor. Então, se diante dessas situações, como que nós temos, qual tem sido a nossa atitude? Eu não consigo controlar o que as pessoas vão fazer comigo, mas se alguém me ferir, eu posso sentir a dor, vai doer, porque dependendo de quem fere, de quem nos abandona, nos trai, nos rejeita, quem mente, dói.
dói muito. Mas se eu não decidir liberar perdão, mas se eu não decidir fazer o que a palavra do Senhor me diz, perdoar e seguir a vida, essa sujeira no seu coração vai te afastar do propósito dele e vai te matar aos poucos. E aí você não vai chegar uma hora que você não vai estar sobrevivendo, você vai estar sobrevivendo, porque a gente vai acumulando. A gente vai acumulando. Não, tá bom, eu aceito isso daqui. E aceitar as coisas é não impor limites. E nós precisamos, para ter uma vida emocional saudável, estabelecer limites. Até aqui você pode, até aqui eu aceito, daqui para lá não. Uma segunda coisa que eu aprendi com ela é que ela tinha todos os motivos para se vitimizar e esperar a morte. Ela já tinha ido em vários médicos. Ela já tinha tentado de tudo. Ela poderia ter ouvido sobre Jesus e mesmo assim duvidado. Ela poderia simplesmente aceitar que a morte dela, que uma hora essa ia chegar. Então simplesmente ficar e esperar chegar. Mas ela não. Ela queria viver. Ela queria viver e ela não aceitou isso. E eu preciso te falar uma diferença entre se vitimizar e ser vítima, para você não achar que eu sou uma pessoa injusta. Mas a vítima, ela sofre, é aquela pessoa que sofreu algo. Vamos trazer uma ilustração num assalto. Quando nós somos assaltados, nós somos a vítima, certo? Naquele momento nós estamos sendo lesados. Naquele momento nós não podemos reagir, porque podemos morrer se reagirmos. Mas o ladrão vai embora e leva algo de nós. Depois que ele vai embora, depois que nós estamos livres daquele perigo, a opção que nós temos é qual? Registrar uma queixa, para que a polícia ela vai atrás. Então, nós temos algo a fazer. Nós temos uma atitude a tomar depois que nós saímos daquela zona de risco. Mas se eu decido me vitimizar, eu vou dizer, eu fui roubada. Ele levou o que eu tinha. E eu vou usar isso para o resto da minha vida como desculpa. Eu vou culpar o ladrão, eu vou culpar a polícia pública, eu vou culpar o sistema, eu vou culpar que ninguém estava perto e tinha gente de repente perto que podia ter me ajudado e não me ajudou. A pessoa que ela assume uma postura de vítima, ela usa aquela situação real, aquela situação de fato, de dor, para usar como desculpas o resto da vida. Para usar como desculpas que ela não é capaz, que ela não é feliz, que ela não pode isso, que ela não pode aquilo. Então ela usa as circunstâncias, porque ela não quer tomar decisões. Quando nós assumimos uma postura de sobreviver, nós assumimos uma postura de vitimismo, que é atribuir a culpa a outras pessoas, acreditar que nós não temos escolha, não temos ação, e nós nos tornamos muitas vezes uma pessoa resmungona. Sabe aquela pessoa que você chega do lado dela, ela só resmunga, só reclama, só critica, só fala. Graças a Deus não tem ninguém aqui assim. Glória a Jesus. Você pode dizer um glória a Deus? Então essa mulher, ela tinha um diagnóstico. Ela tinha todas as tentativas, era só esperar a morte. Mas ela decidiu, ouvindo falar de Jesus, ela creu que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada.
sabemos que quando nós lemos aqui um pouco mais, vem Jairo, que ele vem atrás de Jesus, querendo que Jesus fosse até a casa dele para curar a filha. Ela não queria que Jesus, eu fiquei pensando, ela não precisava que Jesus olhasse para ela. Ela não pediu, atraiu a atenção de Jesus para que ele fosse até ela. Ela foi até Jesus. E ela não queria nem chamar atenção. Ela só queria ser curada. Ela só não esperava que Jesus ia sentir que saiu o poder dele para curar. A fé dessa mulher, ela foi tão grande que ela atraiu o poder de Jesus. A atitude com fé, ela traz à existência o milagre e a cura que nós precisamos. Eu vou repetir: a atitude, a nossa ação, mais a nossa fé, ela traz à existência o milagre e a cura que nós precisamos. O que essa mulher fez foi um ato profético. Ela acreditou em Jesus. Ela acreditou naquilo que ela estava ouvindo. Ela queria viver. Ela não queria aquela sentença. Ela não se conformava com aquilo que ela estava vivendo. Então ela falou: a minha fé, eu creio de tudo que falam desse Jesus. Eu creio que se eu apenas tocar nas suas vestes, Ele vai me curar. E assim ela foi curada. E sabe, muitas vezes nós conhecemos Jesus há tanto tempo. E Jesus, Ele passa a ser nossa última esperança. Ela aqui, Jesus não foi a primeira ou segunda opção dela, foi a última, porque ela só ouviu falar de Jesus depois dos 12 anos. Mas em nós, que muitas vezes já ouvimos falar de Jesus, estamos nos cultos, estamos buscando, e muitas vezes diante de situações, Jesus continua a última esperança. Nós buscamos outros meios, nós buscamos outras formas de tratar, mas muitas vezes nós não sujeitamos a Jesus. E tem áreas que nós precisamos sujeitar a Ele. Tem áreas que a gente não quer abrir. Tem áreas que a gente não quer mudar. Tem áreas que a gente não quer expor. Mas se a gente não entregar, se a gente não entregar a Ele, nós vamos deixar aos poucos de viver e vamos sobreviver. Mas se a nossa fé, se nós decidirmos como essa mulher, não se conformar em dar jeitinho nas coisas, não se conformar em aceitar as circunstâncias, não se conformar em estar longe do propósito de Deus na sua vida, não se conformar com o que o diabo ele vem lançando sobre a sua vida, com o que ele vem usando para te tirar do foco. Mas como essa mulher, nós precisamos nos sujeitar, nós precisamos nos lançar, nós precisamos ir aos pés do Senhor Jesus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, sem o Senhor Jesus nós não estaríamos de pé. Jesus, Ele é a nossa esperança, Ele é o único que pode agir sobre as nossas vidas. Sem Jesus não dá. Eu queria que você se colocasse de pé. Tem um versículo que diz: Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não sei aonde tem estado a sua esperança. Eu não sei aonde você tem depositado a sua esperança, se é em homens, se é em pessoas, se é na força do seu braço. Mas a sua esperança tem que ser Jesus. A minha esperança é Jesus.
Sabe? Vou tentar falar rápido. Quando Deus ele entrega um chamado e um ministério, a gente sabe que a gente vai ter que passar por algo para ter autoridade para falar sobre aquilo que o Senhor nos chamou. E sabendo disso, eu pensei, meu Deus, há tanto tempo o Senhor fala que o Senhor me chamou para cura. E eu pensava, o que eu vou ter que passar para dar um testemunho, para ter autoridade sobre a cura emocional, para ser um instrumento de cura na vida de pessoas. Só que o que eu não imaginava é que eu já passava, eu só não tinha consciência. E depois que eu tive a consciência, tem pelo menos 2 anos, que eu oro sobre isso. E 2025, eu não sei vocês, eu acho que para muita gente foi um ano muito difícil. E 2025 foi um ano que eu sobrevivi. Para você não achar que essa palavra é só para outras pessoas e não para mim. Mas quando o Senhor ele ministra para a gente que vai pregar, a gente vive ela primeiro. E eu cheguei à conclusão que eu sobrevivi. Porque eu aceitei muitas vezes pensamentos. Muitas vezes me vi como essa mulher sem forças, pensando em desistir. E muitas vezes eu desisti numa noite, e na manhã seguinte o Espírito Santo dizia: continua. Mas chegou no final do ano, eu falei: Senhor, eu estou enjoada. Eu estou enjoada de olhar para aquilo que me faz sentir dor. Eu estou enjoada de sentir a mesma dor. Então eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero que em 2026 eu continue sobrevivendo, reclamando. Ai, as minhas amigas como me ouviram. Eu não quero continuar reclamando das mesmas coisas. Eu não quero só sentir aquilo e continuar deixando sem agir, só esperando que o Senhor fizesse algo. Então eu falei: Senhor, eu quero viver e não sobreviver. A minha esperança é o Senhor. Está nas tuas mãos, e se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas como diz a palavra em Romanos 4,17, que Abraão creu no Deus que o chamou para pai de multidões, pai de nações, sendo que na época sua esposa era estéril. Só que Abraão creu que o mesmo Deus, em Romanos 4,17 fala isso, ele creu que o mesmo Deus que dá vida àquele que morreu, ele traz a existência, ele chama as coisas que ainda não são, como se elas já fossem. Então eu determinei para minha vida 2026, eu não vou morrer na dor, eu não vou sobreviver, mas eu vou proclamar dentro da minha casa, eu vou proclamar para o meu problema, como se ele já existisse, como se o meu milagre já existisse, como se Deus já tivesse ouvido a minha oração. Eu vou começar a agir como se Deus já tivesse atendido a minha oração, porque Ele pode fazer isso. É só Jesus que pode. E deixa eu te falar, caminhar, mesmo com uma oração não respondida, a gente só consegue como essa mulher, aos pés de Jesus. Não tem como decidir continuar
Não tem como decidir viver. Não tem como decidir prosseguir sem Jesus. Sem Jesus. Se não for Jesus nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui, não chegaremos até aqui.